Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para você só de lobisomens. Então, esta é a coletânea temática Lobisomem parte 4, tá? Bom, tem muita história, como vocês podem perceber, desse ser aí, o lobisomem. Você já viu um? Conhece alguma história? Tenho certeza que pelo menos conhece alguma história de alguém aí meio próximo que teve um encontro com o lobisomem. Vamos conhecer algumas histórias aqui. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo e não se esqueçam de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, combinado? Então bora lá pro primeiro relato desta coletânea, que é este daqui. Meu vizinho lobisomem. Olha só, esse daqui já é o vizinho, é uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana, acompanho o canal há muito tempo, desde os meus 12 anos. Hoje eu tenho 20, gente, eu tô ficando velha. A história que eu vou contar se passou com alguns membros da minha família e eu espero que gostem. Eu e minha família moramos em uma cidade pequena, cheia de histórias e mistérios. A maior parte da cidade foi construída onde havia fazendas com muitos escravos. A cidade é conhecida pela plantação de café e pela pesca. O bairro em que minha mãe... lembrando que todos os nomes estão trocados, ok? O bairro em que a minha mãe, Carmen, seus 7 irmãos e meus avós moravam era cheio de crianças. Portanto, ficavam até tarde brincando na rua. Até que a minha avó os chamasse para entrar, dando um croque em cada filho sempre que passavam do horário. Um croque é igual o seu Madruga dá no Chaves, assim. Ai, meu Deus. Bom, em uma noite de quaresma, Carmen e sua irmã mais velha, Cristina, estavam brincando na rua com as outras crianças quando, ao longe, todos avistaram algo ou alguém. Grande, alto. Logo depois da pracinha que havia ali, de frente com a escola do bairro. Aquilo vinha andando lentamente em direção a eles. As crianças não se importaram muito, continuaram brincando, mas sempre olhando em direção àquela coisa. Cristina, então, passou a observar aquela criatura que se aproximava e percebeu que se tratava de um cachorro negro que andava em pé. Seus joelhos eram virados para trás. Ele tinha longos braços e era muito peludo. Ela então chamou a atenção de todos para que olhassem também. Todos viram a mesma coisa. E não sobrou um ali. Todos correram de volta para suas casas. Minha mãe e minha tia entraram em casa arfando, tamanho susto. Contaram para a mãe o que tinha acontecido e a resposta dela foi a seguinte: eu já não disse para vocês para não ficar até tarde da noite na rua? Ainda mais em quaresma. Eu avisei. Agora vocês viram o que não queriam ver. Venham, sentem-se aqui em silêncio enquanto eu oro. Ambas se sentaram no sofá quietinhas. Minha avó se sentou em sua poltrona gasta no canto da sala e começou a orar o credo. Enquanto ela rezava, as duas ouviram quando todos os cães das casas vizinhas, incluindo os cães da família, começaram a uivar. E a Cristina falou: eu acho que aquele bicho está passando por aqui. Minha mãe, medrosa que só, começou a tremer e chorar baixinho. Alguns minutos depois, o silêncio se fez. Minha avó deu uma bronca nas duas e avisou seus outros filhos que, se fizessem o que suas irmãs fizeram, eles levariam uma pisa. Anos mais tarde, minha tia Cristina fez 19 anos, conheceu um rapaz chamado Flávio, que havia se mudado ali para o bairro há apenas alguns dias. Sua casa se encontrava na rua ao lado, de frente com uma outra praça que ficava no centro ali do bairro. Eles então começaram a namorar e estão juntos até hoje. Certo dia, Flávio saiu com os amigos e chegou em casa entre 5 e 6 da manhã. Passando pelo corredor que dava acesso à porta da sala, sentiu um forte cheiro de carniça. Sua mãe já estava acordada e eles comentaram sobre aquele cheiro nauseante. Repararam que vinha da casa ao lado e decidiram espiar pelo muro. Flávio então pegou uma escada, foi até o corredor e a apoiou na parede. Quando olhou para a casa do vizinho, havia diversas galinhas mortas estraçalhadas por todo o quintal. A janela da casa estava aberta e ali estava um homem, pendurado na janela com as roupas gastas e sujas de sangue.
As paredes estavam arranhadas por toda parte, com marcas de 5 garras. Ele e sua mãe correram até a outra casa vizinha e contaram o que tinham visto. A moça que os atendeu conhecia a mãe daquele rapaz. Ligou para ela e a mesma foi ao seu resgate. Entrou na casa, o acordou, deu banho e depois limpou toda aquela bagunça. Nada disse sobre o ocorrido. Há 2 anos atrás, esse mesmo homem faleceu. Ele morava sozinho, depois que se separou de sua esposa. Suas únicas 2 filhas pediram a ajuda do meu tio para remover alguns móveis da casa para que elas pudessem jogar fora, vender ou doar. Ele entrou na casa e começou a ajudar. Passou por um quarto com a porta entreaberta e abriu para ver se tinham tirado tudo dali. Quando ele se deparou com 2 correntes presas na parede e marcas de arranhões. Ele fechou a porta e fingiu que não viu nada. Ajudou o mais rápido que pôde e foi para casa. Ninguém nunca descobriu se realmente aquele homem era um lobisomem. Essa é uma história muito comentada na minha família, mesmo após tantos anos. Diversas pessoas já viram esse lobisomem. Será que era mesmo esse vizinho? Bom, tudo aponta que sim. Espero que tenham gostado do relato. Gente, ele tinha correntes dentro do quarto, tudo unhado. Ele poderia ter algum problema mental grave, sei lá, né? Mas as galinhas daquele jeito, ele todo daquele jeito que tava, a mãe não comentou nada sobre o assunto. Que estranho, né? Sei lá, não duvido de nada nesse mundo, gente. Vai saber. Próximo relato. Meu irmão foi surpreendido por um lobisomem. É um moço que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Venho contar um relato que aconteceu não comigo, mas com meu irmão. O Gabriel tem 23 anos. É meu irmão do meio. Atualmente eu moro em Sorocaba e meu irmão mora com a minha mãe na cidade ao lado. Ele mora numa chácara, lugar onde eu vivi por 12 anos. A chácara é bem afastada da cidade, fica próximo a uma represa e é envolta pela natureza. Em frente à casa da minha mãe tem um bosque, onde antigamente já foi mais aberto. Hoje as árvores tomaram conta e o mato também, tornando-se quase impossível adentrar, e ao lado tem um pasto. Ambos separam a rua da casa da minha mãe da rua principal. Preste atenção nos detalhes, pois são importantes. O fato ocorreu no mês de janeiro deste ano, de 2022, acredito. Gabriel, nomes todos trocados, ok? Ele estava voltando do trabalho e ele trabalha numa pizzaria no centro da cidade. Era final de semana, então ele trabalhou até mais tarde, perdeu o horário do último ônibus e conseguiu uma carona até em casa. Porém, a carona o deixou na rua principal e ele resolveu cortar caminho pelo pasto, como fazia diariamente. Só que era por volta das 2 da manhã, só tinha ele na rua. Quando se aproximou do bosque, sei lá o que saiu de dentro dele, do bosque. Era um bicho maior que o meu irmão. Detalhe, meu irmão é baixinho. Parecia um cachorro. O olho brilhava no escuro. A luz da rua refletia e ele conseguia ver a silhueta do bicho. Um ser alto, estava em 2 patas, em pé, tinha garras pontudas. A descrição bate com a de um lobisomem. Meu irmão gritou na mesma hora, saiu correndo dali, chegando até o portão da casa da minha mãe. O bicho passou a perseguir o Gabriel em 4 patas e corria muito rápido. Não sei como, mas meu irmão criou rodinhas nos pés e conseguiu subir as escadas e bater na porta da sala com tanta força, acordando os meus pais. O menino estava pálido, quase sem voz. Ele chorava, soluçava de medo. Aparentemente, o bicho parou de perseguir ele quando ele subiu as escadas. Meus pais tinham o costume de dormir com as portas destrancadas. Era assim, foi assim por 20 anos. Mas após esse episódio, eles passaram a trancar as portas e não saírem mais de casa a pé durante a noite.
pois ultimamente estão ouvindo barulhos de bichos rondando a casa e os cachorros latem incansavelmente. E há pegadas, sabe? Pegadas aparecem na manhã seguinte. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir em paz. Esse relato quem contou foi a minha mãe. O fato aconteceu com meu irmão, mas ele não havia contado a ninguém. Eu acredito muito no sobrenatural. Já vivenciei uma ida a Sete Além em 2020. Por que não acreditar que um ser possa ser um lobisomem? Engraçado que não é o primeiro relato que ouço falar nesse bairro onde eu morei. Porém, isso acontecia muito raramente e ultimamente tem ocorrido sempre. Eu só peço a Deus que zele por minha família. Um bicho desse é fortíssimo e poderoso. Não é à toa que muitos o temem. Gente, olha só. É o contrário, porque parece que a gente sempre vê mais histórias antigamente. Atualmente, poucas. Mas o que ele está falando nesse bairro onde a mãe dele mora é que antigamente tinha alguns relatos, mas eram menos. E agora os relatos de avistamento desse ser aí tá mais frequente. Hein? Ai, meu Deus. Próximo relato. Enfeitiçado por um demônio do inferno. Hein? Esse é o meu principal comentário, né? Que é isso? Hein? Porque é um moço que nos conta. Olá, sou o fulano, sou baiano de Salvador. E minha experiência se deu há muitos anos. Nunca contei a ninguém. Mas fazendo pesquisa sobre licantropia, encontrei o seu canal no YouTube e criei coragem. Eu era um jovem pastor de 23 anos. Em 1993, eu fui mandado para uma cidade do interior da Bahia. Lá, após 4 meses de ministério, vi chegar uma moça muito linda. Eu já estava muito decepcionado com o protestantismo e já pensava em ir daquele lugar. Foi então que ela surgiu, ali no templo. Ela se chamava Sandra e não era só linda, mas tinha um olhar que parecia me hipnotizar. Começamos a conversar e no mesmo dia dormimos juntos numa casa abandonada. Uma semana depois, numa noite de lua cheia, muitos no bairro ouviram uivos. Eu nunca tinha ouvido um cão uivar daquele jeito, mas depois de alguns minutos aquilo passou. Na manhã seguinte, um fiel do templo me pediu orientação. Segundo ele, uma vaca de leite de sua roça, que ficava a 400 metros do templo, tinha sido atacada por um animal. Ele disse que era uma onça e me perguntou se seria pecado pegar numa arma para caçar o bicho. Eu disse que não achava que fosse pecado. Ele então decidiu armar uma tocaia para a suposta onça, mas ela não apareceu. Nesse dia, Sandra disse-me que precisava voltar para o seu município. Ela estava lá com sua mãe para visitar um tio enfermo. Fiquei muito triste e perguntei qual era o município. Pedi o endereço e disse que em breve eu iria procurar por ela. Nos despedimos e eu prometi a mim mesmo que eu iria logo. A cidade era a 70 quilômetros de onde eu estava. Procurei o pastor presidente e pedi a minha renúncia. E fui atrás da Sandra. Seguindo as orientações que ela me deu, cheguei no posto de gasolina da cidade, peguei uma estrada de terra, segui andando por 2 horas, quando vi uma mata muito fechada, já era umas 3 da tarde. Não me senti perdido, só ansioso para rever aquela mulher que me havia enfeitiçado. Entrei na mata. Não foi difícil, pois já tinha servido o exército e me sentia bem confiante. Finalmente, quase às 6 da tarde, vi um pé de jaca que ela me indicou como referência e depois de 20 minutos cheguei num barraco de Adobe. O que é Adobe? Para mim, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop. O que é Adobe? Cheguei num barraco de Adobe. Ou seja, de barro. Já está explicado, de barro. Ela e sua mãe estavam lá. Fui bem recebido e tal, mas notei uma tristeza tão grande no olhar da dona Marta, mãe de Sandra. Mas depois da noite que tive com a moça, eu esqueci de tudo, até de mim mesmo. Levei dinheiro para elas e sua mãe disse que sairia
no dia seguinte bem cedo, mas voltaria logo antes da noite cair. Antes de sair, ela disse: "Filho, por favor, não saia de noite, pois aqui é muito perigoso." Eu disse que não sairia. Foi quando Sandra disse após ela sair: "Velha boba, não ligue para ela." Aquela conversa me deixou com a pulga atrás da orelha. Me lembrei das histórias da minha avó, do uivo e da vaca morta. Às 5 da tarde, Dona Marta voltou muito suada e ofegante. Pareceu que tinha vindo correndo, sabe? Quando ela chegou, disse: "Graças a Deus." Eu não entendi, e a velhinha explicou ser noite de lua cheia. Na verdade, não. Eu não entendi e a velhinha explicou ser noite de lua, com tristeza na voz. E me rogou que não saísse por nada depois da meia-noite. Eu percebi que Sandra olhava para ela com ódio. Isso me deixou triste também. A casa era muito pequena, mas mesmo assim, Sandra, por volta das 10 da noite, me disse que queria me mostrar algo lá perto de uma lagoa. Eu disse que eu não iria contrariar a mãe dela. Ela, com fúria, me empurrou com uma força que eu jamais pensei que alguém tão pequenininha e magrinha pudesse ter. Pedi a ela calma. Ela disse que ia sair para fumar, já que sua mãe não gostava da fumaça, e eu disse que era perigoso. Ela deu uma risada sinistra que gelou minha espinha e saiu mesmo assim. Logo após, sua mãe sai do quarto com uma ferradura e uma cruz de prata. Perguntei para que tudo aquilo e ela, chorando, disse que estava cansada e que não ia mais deixar que nenhum jovem passasse Ela disse que nunca mais ia deixar que nenhum jovem passasse pelo que outros tinham passado. Eu pedi à velhinha que me contasse o que a assustava tanto. E ela, para meu espanto, me contou que sua filha era um demônio do inferno. Eu disse que realmente sabia que ela era geniosa. E a sua mãe disse: "Meu filho, a mulher que eu pari e que você está gostando é um lobisomem." Eu não acreditei e ela percebeu isso. Foi aí que me perguntou se eu soube da vaca que um bicho matou. Eu confirmei. E a velha disse que foi a filha. Eu disse que eu não acreditava e que eu ia procurar a Sandra. Foi quando ela trancou a porta com um cadeado e uma escora. Ela disse que não me deixaria sair, pois sua filha estava bem, que depois da meia-noite eu ia acreditar. Por fim deu meia-noite. Lembrei das histórias da minha avó, que jamais mentiria, e mesmo sem acreditar, tirei da mochila minha pistola, municiei e deixei na cintura, por entender que o seguro morreu de velho. O tempo passou, já era 1 da manhã, quando nós ouvimos algo que caminhava ao redor da casa. Dona Marta pegou o terço e começou a chorar, me pedindo que rezasse com ela. Foi quando algo se jogou contra a porta, estremecendo toda a pequena casa. Senti cheiro de podre. Ouvi uivos. Eu estava com medo. Senti calafrios, mas precisava ver o que era aquilo. Peguei uma lanterna e dirigi o fecho da luz para a fresta da janela. Foi quando vi. Era um bicho preto como carvão, enorme. Estava em 4 patas e de repente olhou para mim pela fresta da janela. Aí eu passei a acreditar. Olhei para a velha e ela havia desmaiado, coitada. A coisa lá fora ficou uivou furiosa. Parecia que estava com ela do meu lado ali, ó. Percebi que aquela coisa estava tentando tirar as telhas para entrar. Foi aí que eu saquei a minha arma e dei 5 disparos. Após os tiros, só silêncio. Reanimei a velha e disse a ela o que ocorreu. Eu disse que se realmente aquilo era sua filha, recebeu quase todos os disparos que dei. E ela me disse: "Quisera Deus que aquele pesadelo acabasse." Não dormimos. Sandra não voltou de manhã. Dona Marta me mandou ir embora. Eu disse a ela que ela corria perigo,
mas ela disse que a filha não faria mal a ela. Rapidamente cheguei na estrada e logo no posto. Nunca mais voltei para aquele lugar assustador. E apesar de nunca duvidar da minha avó, agora eu acreditava que as histórias eram reais. Hoje eu tenho 51 anos e sou um estudante de criptozoologia. Um abraço a todos e se cuidem. Meu Deus, gente. É aquela coisa, eu não duvido, mas no fundo, a gente só fala assim, só acredito vendo, mas ao mesmo tempo eu não quero ver, então eu vou acreditar mesmo, porque eu não preciso ver pra acreditar, porque, ai meu Deus. Bom, se você aí tem alguma experiência, manda o relato pra gente com lobisomens. Esse, no caso, é lobismulher, olha só. Mas, bom, não sei. Próximo relato. O lobisomem demoníaco ou cão do inferno. Lobisomem demoníaco ou cão do inferno? Vamos ver, é uma moça que nos conta. Salute, Ana e Assombrados! É o primeiro relato que mando para vocês, depois de tantos anos, desde o blog Assombrado, assistindo vocês. Há muitos anos, numa cidade antiga, aqui do fim do país, era a época de quaresma. E meu tio, Jordan, não sei, ele era viciado num baile quando mais jovem. Tal entretenimento comum daquela época que ele era viciado num baile quando mais jovem. E o que era comum daquela época, né? Os bailes. Porque queria ir a um bailão e meu avô o proibiu, dizendo: guri, não vai no bailão. Época de quaresma só vai arranjar problema. E o cão, assim que ele chamava o capeta, e o cão vai atrás de ti. Meu avô, olha os nomes que ela põe aqui. Graham. Nem sei falar o nome. Meu avô, Graham, que hoje é falecido, era pai de santo muito conhecido na época e entendia quando a fera estava solta. Principalmente nessa época onde o pessoal daquele tempo, até os dias de hoje, acreditam que os demônios estão soltos e as portas do inferno estão abertas na época de quaresma. Eu, cristã, não acredito muito, mas respeito, é óbvio. Mas quem disse que o danado do meu tio queria papo de quaresma e demônios? Ele saiu porta fora, rindo e debochando do que o meu avô avisou. As duas palavras, ó lá, rindo e debochando. Meu tio se foi pro bailão. Dançou e bagunçou com os amigos de baralho e sinuca até por volta das 3 da manhã. Já era tarde e meu avô com certeza não dormiu por preocupação e nervosismo, né? Assim como o resto da casa também não. Meu tio estava muito bêbado e maluco, já cambaleando para os lados de tão embriagado. Meu avô só estava o vigiando de longe quando do mato surgiu um cachorro gigante que de 4 patas parecia ter 2 metros de altura, de 4 patas. Mas apoiado com as patas traseiras como homem, sei lá, parecia ter uns 3 metros. Seus olhos eram vermelhos como fogo e pareciam sair chamas. A pelagem era escura como carvão, as garras enormes e perfuravam o mato e o chão batido. Suas presas eram enormes e estraçalhavam um resto de bezerro. E pasmem, meu tio, quando o viu, os dois se encararam. E com medo ele correu muito mais do que suas pernas permitiam. O bichão veio atrás dele de 4 patas. Meu tio berrava para o meu avô acudir ele. Meu avô fez suas preces da Umbanda, tentando expulsar o bicho, sem sucesso. Meu tio entrou porta dentro com meu avô batendo a porta com força. E o bicho bateu com tudo na porta. A besta ficou por horas rosnando e arranhando a porta tentando entrar, mas não conseguiu. Meu avô, já bravo, disse enquanto batia no filho desobediente: eu te falei para não ir e tu me desobedeceu. Eu te falei que o cão estava solto e tu desobedeceu, guri. Desde então, meu tio jamais desobedeceu a quaresma e jamais voltou a ver o bichão. O que era aquele bicho? Lobisomem? Cão do inferno? Smile Dog? O que é Smile Dog? Nem eu sei. O que era?
Assim, deixo para os assombrados e para Ana responderem isso. Ah, não tem como saber também. Obrigado por ler. Um beijo para você, muito obrigada. Eu não sei, não tava lá, sei lá, pode ser tudo isso, né? Lobisomem, vamos pensar em lobisomem, que é o que mais a descrição e, né, o que mais tem por aí, e avistamentos em quaresma, né? Próximo relato, o lobisomem. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulana. Primeiro tenho que contar que venho de uma família de sensitivas. Brincamos com isso dizendo que somos bruxinhas boas. E somos mesmo. Bom, esse relato é só um em uma vida cheia de coisas sobrenaturais que vivo. Já me acostumei com isso. Para mim é normal ver e sentir e ouvir. Mas vamos ao relato. Quando eu tinha 4 anos, morávamos no interior. Éramos eu, minha mãe grávida, minha nona e meu pai. Ele trabalha à noite em uma fábrica no centro e todas as noites ficávamos só nós 3. Minha mãe, eu e a nona. Eu dormia com a vovó, nona é vó, tá? É a avó dela. Chama de nona geralmente italiano, né? Eu dormia com a vovó, pois sempre fui a mais chegada das netas. O grude, sabe? Como me chamavam. Em uma dessas noites, eu acordei com ela em pé, perto da janela, com o terço na mão e uma vela no pires. E já fui logo perguntando: o que foi, nona? Ela fez sinal para eu ficar quieta. Então foi para a cozinha. Nossa casa estava sendo construída ainda, então as portas e janelas estavam só com tábuas pregadas no lugar. Bom, levantei e corri para a cozinha atrás dela, e minha mãe grávida também levantou. Sem falar nada. Só fez cara de nojo ao sentir um cheiro de podre, como carniça. Eu ainda lembro bem desse cheiro. Ana, até aí eram só os barulhos dos animais ao redor da casa. Morávamos no interior, então ter porcos, galinhas era normal. Atrás da nossa casa era só mato fechado, então para mim esses barulhinhos não eram assustadores. Quem vive em sítio sabe como é. Tudo estava bem para mim até o momento em que começaram os barulhos ao redor da casa, mas como se algo pesado corresse e esmurrasse as tábuas da janela do quarto da minha mãe. Lembrando que ela estava grávida. Faltava pouco para ela ganhar o meu irmão. Foi aí que a minha nona intensificou a oração. Eu, como sempre, curiosa, fui espiar o que estava querendo entrar, sem saber o perigo que nos rondava. Abaixei no canto da porta onde as tábuas tinham falhas na madeira e vi, do outro lado da rua, um cão imenso em 2 patas. Enorme, negro, com garras enormes. E sim, ele me olhou. Ele me viu ali. Sabia, assim como eu, que estávamos ali. Ele uivou forte e minha nona me puxou pela camiseta da família dinossauro, que eu adorava usar, me pôs na cama e ali ficamos até que o meu pai chegou, por volta das 5h40 da manhã. Os rastros e arranhões foram vistos por todos os vizinhos e todos ficaram espantados com aquilo. Logo minha mãe foi para outra cidade ganhar o meu irmão e ficamos por lá. Mas essa imagem do bicho me olhando nunca saiu da minha cabeça. Assim como a minha imagem não saiu da mente daquele bicho. Não acabou por aqui os nossos encontros, mas fica para um outro relato. Eu tenho muitos. Obrigada por ler, Ana. Olha, então, esse foi só o primeiro encontro que ela teve com esse lobisomem. Ixi, agora estamos aguardando os outros relatos dos outros encontros. O que mais aconteceu aí? Conta pra gente. Então, dizem que lobisomens também querem pegar bebês novinhos, recém-nascidos. Nesse caso, ele nem tinha nascido, mas estava próximo de nascer. Então, o lobisomem já estava rodeando ali a casa. Tem essa história. Próximo e último relato desta coletânea temática sobre lobisomens. Meu pai viu um lobisomem e é uma moça que nos conta também. Olá, Ana e assombrados, tudo bem? Meu nome é fulana e esse relato aconteceu com o meu pai. Eu vou falar um pouco sobre ele apenas para vocês entenderem melhor. Meu pai é um policial militar aposentado, daqueles cabeça dura. Somos cristãos e eu era a única da família que acreditava em lobisomem. Meu pai sempre me disse que isso era besteira
e que essas coisas não existiam. Mas eu, ao contrário, sempre tive pavor de encontrar o bicho. Uma vez um lobisomem me perseguiu por dias e ninguém acreditou, mas isso é história para outro relato. Temos um sítio no interior de Minas Gerais. Moramos em BH, mas a pior parte dos dias da semana o meu pai fica no sítio. A pior não, mas a maior parte dos dias da semana o meu pai fica no sítio, cuidando das plantinhas dele. Há pouco mais de 2 anos apareceu uma cachorrinha lá. Essa cachorra é bem do mato mesmo, sabe, Ana? Caça e tudo mais. Mas de vez em quando aceita uma comidinha ou outra que deixamos ali para ela. Recentemente ela teve filhotes e, como meu pai ama cachorro, ficou indo para o sítio com mais frequência para cuidar dos filhotinhos, já que a mãe é do mato e não leva comida para eles e nem queria dar mamar. Falei isso porque era importante para vocês entenderem os fatos que se seguem. Acreditem se quiser, mas o caso todo aconteceu em uma lua cheia, no mês passado. Ana, meu pai sempre foi muito corajoso, principalmente por causa da profissão. Mas nesse dia o bicho ficou branco, a alma saiu do corpo. Ele me contou isso com tantos detalhes que eu me arrepiei toda. Depois de um dia cheio, cuidando do sítio, ele fez sua janta e foi deitar. Como lá não pega sinal nenhum, 0 sinal, gente, nem telefone, nem internet, nem TV. Ele estava isolado de tudo. Decidiu ir dormir. Por volta da 1 da manhã, ele acordou com a cachorra latindo para a porteira. Foi lá fora e disse: "Magrela, vai dormir, é só um bicho." Isso porque ela latia igual a doida, latia alto. Ele me disse que nunca viu ela latindo daquela forma. Mas com medo de não ser só um bicho e ser alguém tentando entrar no terreno, ele pegou a arma e colocou debaixo do travesseiro. Ana, esqueci de comentar que ele estava sozinho lá, tá? Depois disso, ele deitou e voltou a dormir, acordando 1 hora depois com a cachorra aos berros. Ele, já nervoso, imaginando que alguém estava batendo nela para conseguir entrar na casa, saiu com a arma empunhada, pronto para espantar o invasor. Ele me disse que nesse momento ele só não urinou nas calças porque não tinha urina na bexiga. De acordo com ele, o que aconteceu nos próximos segundos foi a coisa mais assustadora que ele já viu em toda a sua vida. Era um cachorro gigante, peludo, preto, com patas enormes e orelhas gigantes. Ele batia na cachorra e rosnava. A cachorra ia para cima dele, não deixando barato também não. Eu acredito que para defender os filhotes, né? Nesse momento, ele gritou pro bicho sair, ainda achando que era só um cachorrão grande. Mas ainda assim com medo, porque ele nunca tinha visto um cachorro tão grande daquele jeito. Foi então que o bicho se levantou sobre as 2 patas traseiras e mostrou os dentes para o meu pai. E em pé, ele ficava quase que o dobro do tamanho do meu pai e rosnava. Meu pai disparou a arma em direção ao bicho. Ele não sabe dizer se acertou, mas o bicho soltou um rugido tão alto e foi andando na direção da casa. Ele correu para dentro de casa, se trancou e ficou sentado debaixo da janela do quarto, com as mãos no ouvido, porque o barulho que aquele ser emitia era apavorante. Contou isso chorando muito, sentindo culpa de ter deixado a cachorrinha e os filhotes lá fora. Ele disse que nunca sentiu tanto pavor na vida e que nem pensou direito. Seu instinto foi de correr e se esconder. Até perguntei se o bicho fedia, igual já ouvi em vários relatos aqui. E ele simplesmente me disse que nem sabia. Ele só sentia medo. Nem reparou nisso. Durante o resto da madrugada, ele ouviu o bicho rondando a casa, arranhando o chão ao redor, batendo nas paredes, e a cachorra não parou de latir 1 segundo. Os rosnados também seguiram noite adentro. Quando amanheceu, ele correu para ver a cachorra. Ela estava bem, um pouquinho machucada, tadinha, mas ele não sabia se tinha sido o bicho ou o mato que ela se embrenhava lá para caçar. Contou cada um dos cachorrinhos e todos estavam lá. Mesmo acreditando em lobisomem, eu perguntei para ele se ele tinha visto bem. Afinal, era meu pai.
a pessoa mais descrente com relação a essas coisas que eu conheço. Ele disse que sim, e que a lua estava cheia e clareava tão bem que parecia que tinha várias lâmpadas de LED no terreiro. E no final ele ainda disse: eu não sei o que era. Pode ser lobisomem. Agora eu já nem sei mais o que existe aí no meio desse mato. Só sei que eu nunca mais durmo sozinho lá. E quando for lua cheia, eu vou ir de dia lá trancar os cachorros dentro de casa, mas lá eu não fico mais. E foi esse o relato, Ana. A lição que eu tiro disso é: se você nunca viu, não duvide que algo exista. Depois desse acontecimento, o meu pai começou a ter uma visão diferente das coisas. E eu, que sempre acreditei, fiquei com mais medo ainda. Eu não faço ideia do que o lobisomem queria por lá. Mas em noite de lua cheia, estamos proibidos de ficar no sítio. E isso é tudo. Beijos e abraços a todos. Beijos pra você. Gente, ele ficou com medo mesmo. Então, o que ele viu foi... Olha só, o lobisomem tava lá, tudo... E ele não fez nada com a cachorra, nem com os filhotes. O objetivo dele era outro. Será? Ele queria o seu pai? O que é? Quem era, será, o lobisomem? O que ele queria ali? Porque, nesse caso, ele era um homem, sozinho. Ele não tinha nenhum bebê pra falar, o lobisomem queria o bebê. E os filhotes de cachorrinho que tava lá, ele também não pegou. Porque se quisesse, imagina, se o lobisomem quiser daquele tamanho, com aqueles dentes, com aquelas garras, coitadinha da magrela lá da cachorrinha, não ia dar nada, né, com os filhotinhos. Se ele realmente quisesse. Mas a cachorrinha botou uma panca ali. Será que esses lobisomens... Porque você pensa o seguinte: o bicho é brabo, o bicho é enorme, o bicho tem garras e dentes afiados. Meu, se ele quiser, ele derruba uma tabuinha na porta. Se ele quiser, ele derruba uma porta, um vidro de janela... Se ele quiser, ele entra. Eu acredito, se o bicho quiser, ele entra. Ele arregaça o que ele quiser ali. Ele bate e come a pessoa. Mas não o fazem tão fácil assim. Será que existe um outro tipo de proteção espiritual que não permite que o lobisomem adentre as casas, dependendo ali das casas das pessoas? A oração ou alguma coisa assim, né? Da proteção espiritual de cada um ali. Por isso que eles sempre ficam rodeando a casa, arranhando. Eles querem, mas eles não conseguem por conta de uma proteção espiritual. Será? Bom, deixem suas opiniões e mandem os seus relatos se vocês já tiveram experiências ou conhecem alguém que já teve experiência com lobisomem. Tá bom? Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Outra coisa que foi interessante aqui foram praticamente todos, não sei, relatos de acontecimentos recentes com lobisomens. Não quando a minha avó, minha bisavó morava no sítio, lá na década de 50, de 60. Não, é no máximo dos anos 90 pra cá. Esse daí foi mês passado que ela falou, o outro foi nesse ano também, ou não sei. Recente, gente. Bom, um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!